Tararam, tararam, tam. Só a cabecinha, episódio 12, Helena, de Eurípides. Sim, se você pensou que eu ia falar da Helena do Manuel Carlos, porque ele foi o cara que fez com que todo mundo se chamasse Helena, não! Vamos falar de um cara que fez uma coisa muito mais estranha com uma Helena muito mais famosa. Eurípides, para mim, é o primeiro sujeito na história da literatura que olha para o passado literário e fala: vou perverter essa história. Dizem que ele tinha uma biblioteca, coisa estranhíssima. Para que alguém vai ter uma biblioteca? Para que alguém vai guardar livro? E principalmente, ele vai ler mais de uma vez esse livro? E sim, quando você lê Eurípides, você percebe que ele lia mais de uma vez os livros que ele tinha na biblioteca de doido dele. Helena, ele faz isso. O que a gente sabe sobre Helena? Primeiro, antes de tudo, o que você sabe sobre Helena? Helena era uma mulher muito bonita, a mulher mais linda do mundo, casada com Menelau, em Esparta. Ela era rainha de Esparta, ela estava lá toda bonita, quando de repente aparece Paris Alexandre e fala: gata, vamos ali comigo. E ela vai, abandonando o leito de seu esposo. E aí os gregos ficam doidos, vai todo mundo atrás deles pra Troia, e morre grego em Troia, e morre troiano em Troia, e destrói Troia, e não tem mais Troia, e acaba Troia, e o povo sai de Troia, e o povo morre depois de Troia, e é uma desgraceira danada, porque os deuses não ficaram satisfeitos em matar gente em Troia, eles queriam matar gente na Grécia também, e foi uma devastação de heróis na época, que deram muito o que falar. Helena, claramente, era muito mal afamada. Vocês imaginam uma mulher naquela época abandonar o marido, fugir da cidade dela, causar uma guerra onde morre todo mundo e ainda sair da guerra. Ela sai de Troia junto com o Menelau. Eu não contei isso, vocês não estão sabendo. Ela sai da guerra viva junto com o Menelau, toda bonita, toda natural. Ela não era nem um pouco cotada e volta para Esparta e vai viver bonitinha até o fim dos dias dela. Então, Helena não era um bom exemplo de mulher grega. Ela era uma mulher safada. Que safada você, dona Helena? Como é que você foge pra Troia e vai lá viver com o seu amante durante 10 anos enquanto nós tá todo morrendo aqui? Fica todo mundo indignado? Ora. E essas histórias são elas que fomentam muitas das tragédias gregas. Existe todo um ciclo troiano, um ciclo desses heróis troianos nas tragédias gregas. E você está aí agora pensando: nossa, tragédia grega, eu amo tragédia grega. Ai, aquela coisa, aquele sentimento pesado, aquela força, aquela telúrica, aquela... Nossa, ai meu Deus, tragédia grega. Para neste momento, para! Porque nós estamos entrando num mundo além da imaginação com Eurípides. O que o Eurípides faz? O Eurípides escreve uma peça chamada Helena, sobre a Helena, em que, no primeiro momento, aparece a Helena contando a história dela. E ela diz: eu não fui para Troia. Quem foi para Troia foi um fantasma, um eidolon, uma aparição, uma imagem parecida comigo, feita de nuvens, feita de éter, feita de algo muito etéreo. E ela parecia tanto comigo que vocês acreditaram que era eu. Mas eu fiquei aqui, coitada de mim, no Egito, esse tempo todo, presa, aqui exilada, porque a mãe dos deuses queria provar alguma coisa, e o meu pai, Zeus, não queria que eu sofresse, que eu traísse o meu marido. Então, tudo é mentira. Vocês estão falando mal da Helena aí pelo mundo, e eu estou aqui, tadinha de mim. É assim que começa a peça. Tá, que isso aí não era um choque para a média intelectual grega. Lembrem-se, Eurípides tinha uma biblioteca. E existe um outro grego, anterior um pouco a Eurípides, chamado Estesícoro, que contou essa mesma história. Mas ele era um cara mais assim, mais cabeça, não era todo mundo que lia ele, que conhecia aquela historinha. Então, quando Eurípides conta isso no meio de um teatro, para 75 mil pessoas assistirem ao mesmo tempo, imaginem o choque daqueles gregos que eram pais de família, aqueles gregos da família tradicional helênica, ouvindo falar que a Helena não era uma... Inclusive, helênico é o patronímico de quem nasce na Grécia, sabe? É bonito isso, eu acho simpático, porque Helena, helênico, é sempre bonito. A Helena não era aquela mulher safada, ela não era aquela doida, ela era aquela devassa. Helena ficou lá, tadinha, esperando o Menelau, sofrendo no Egito. Egito é por causa de uma outra história, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora não. Acontece que
Isso é maravilhoso, minha gente. Que peça doida. A peça começa doida. A peça começa doida. Não fica doida. Não é uma peça que começa normal e fica doida. Ela começa além da imaginação. Ela começa na ficção científica já. Ela já falou, o Eurípides falou assim, eu vou inventar a ficção científica. Não existe ciência ainda, a ciência está nascendo, mas eu vou inventar a ficção científica agora. No teatro. Olha, quando fizerem lá na frente Star Wars... Eu já fiz isso há muito tempo, porque a Helena é feita de éter, aquela substância que fica no espaço. Então é ficção científica, é coisa espacial, é Star Wars isso aqui. E a peça só fica mais doida. A segunda pessoa que aparece na peça é um grego que acabou de sair da Guerra de Troia e tá meio perdido no mundo, estava navegando por aí, se perdeu. E aí ela começa a fazer questionamentos. E ela não revela quem ela é. O grego entra em cena falando assim, nossa, que você morra, desgraça, porque você parece aquela filha da puta da Helena. Ele não imagina que ela seja a Helena, porque ele está pensando na Helena fantasma, na Helena imagem, na Helena aparição que estava lá em Troia. Ele começa a falar com ela assim, e ela fala... A resposta dela é maravilhosa, porque ela fica indignadíssima que ele tenha chamado ela de Helena. E ela responde, quem quer que sejas infeliz, por que transferes contra mim as desgraças que outra fomentou? Olha, se foi a outra lá que fez, não vem me xingar não. Tá ok? Seu infeliz. E todo o diálogo deles é nesse meio. E olha que coisa mais doida. Logo em seguida aparece quem? O Menelau. O Menelau, que a princípio não acredita que aquela seja a Helena. Até que aparece um cara pra falar, olha, enquanto você tava fora lá, a Helena que tava lá desapareceu. Ela subiu ao céu e acabou. Não sei o que foi não. E aí ele fala, putz, então você realmente é a Helena. Louco. Ah, adorei. E aí começa todo um diálogo amoroso entre os dois. Gente, é lindo, é uma peça romântica, é uma peça de aventura. Tem fuga nessa peça, eles estão fugindo do rei do Egito que quer casar com a Helena. O rei do Egito é meio doido, ele mata todos os estrangeiros que aparecem por lá e ele quer casar com a Helena por tudo. E a cena a peça tem cenas maluquíssimas. Imaginem, a primeira entrada do Menelau, a Helena não está em cena. O Menelau entra, ele tá navegando há anos, ele acabou de sofrer um naufrágio, então ele tá todo acabado, dolorido, machucado. E ele tá achando que ele vai receber hospitalidade onde ele tá chegando. Sai uma velha do palácio, uma velha doida, e começa a bater nele. É uma peça cômica. No meio da peça trágica, tem uma cena cômica de uma velha batendo num dos maiores heróis de Troia. Ou seja, Eurípides mais uma vez dá aquela torcidinha. Um grande herói apanhando de uma velha cômica, que fala, em um determinado momento, ela falou assim, olha, você pode ter sido alguém em outro lugar, aqui você não é ninguém. Amei! Eu tenho que achar as frases, porque assim, as frases têm que ser ditas como elas foram escritas na tradução, né? Porque eu não vou falar aqui em grego. E a velha bate no Menelau, briga com ela expulsa ele da porta do palácio, até que ela volta pra dentro e ele fica lá, esperando. Sai a Helena. Deixa eu ver se eu encontro a frase aqui, gente. Eu não achei a frase, mas se eu achar ela, depois eu falo pra vocês. Sai a Helena, ela faz toda aquela cena de reconhecimento, e aí sai de repente a irmã gêmea do rei. Olha que coisa louca. A irmã gêmea do rei é uma sacerdotisa, toda gente boa. Ela é a pessoa mais gente boa que aparece na peça. Ela é uma fofa, ela é uma graça de pessoa, ela aparece do nada, assim, tipo, ela é meio... Sei lá, ela é meio... Ela é meio soturna. E eu acho ela meio soturna, porque ela aparece, assim, tipo, com um bando de gente carregando tocha. Aí ela fala que vai ajudar eles, aí ela volta pra dentro do palácio. Tem todos uns rolês lá. A última cena da peça, o rei resolve... Fala assim, a minha irmã ajudou eles a fugir. Vou matá-la. Aí ele tá indo matar... O Eurípides faz um rolezinho lá que a gente percebe que o Eurípides não tinha mais nada pra fazer, então ele dá um finzinho na peça. É uma peça doida. O que eu posso dizer pra você que tá aí tentando me entender é que é uma peça doida. Que você pensa assim, gente, tragédia grega é uma coisa tão comum, teatro grego é uma coisa que a gente entende, que a gente raciocina. Tem tragédia, tem comédia, é separadinho, não tem ficção científica. Ah, Helena. Tem comédia no meio da peça. A peça tá acontecendo e aí aparece uma véia pra bater no Menelau, que é o maior herói que tá por ali. Ele é o herói, né? Ele é o protagonista masculino da peça. No meio da peça existe uma pegada romântica. Não, romantismo nessa época é uma coisa complexa de se falar, mas
A reunião dos esposos, Helena e Menelau, é uma cena romântica, sabe? E de repente tem uma cena de fuga, onde a Helena bola um plano. Isso é maravilhoso, eu não falei, eu ia me esquecer disso. Olha que sacanagem. A Helena, no meio da peça, resolve dar uma de atriz. Porque qual que é o plano que ela bola? Ela bola um plano de falar, olha, acabei de ficar sabendo que o Menelau morreu, foi ele que me deu a notícia, ele que deu a notícia é o Menelau. Porque sabendo, esse sujeito aqui me deu a notícia, o Menelau morreu, eu tenho que ir lá enterrar meu marido. Ele morreu no mar. Quando a pessoa morre no mar, na Grécia, a gente vai até no meio do mar e joga uns trenzinhos lá pra fazer uns rolê com ele, né? Pra fazer uma oferenda lá pro morto no mar. Então você me empresta um barco aí, rei, que quando eu voltar do velório lá do meu ex-marido, morreu, caso contigo, na hora, preocupa não. Ela resolve, esse é o plano dela. Ela faz isso. E a Helena é uma atriz. Minha gente, no meio da peça tem um meta-teatro. Outra coisa, não só ficção científica, meta-teatro aparece lá no meio, assim, pá, na sua cara. Por quê? Porque a Helena resolve fazer esse joguinho de atriz, usa o Menelau como ator também, mas a Helena Stanislavski, ela sente fé cênica. Sabe por quê? Porque ela vai lá dentro, corta os cabelos. Eu acho isso o máximo. Eu acho isso fantástico. Ela vai lá, corta os cabelos, por quê? Porque é Stanislavski. Ela tem cabelos lindos, aqueles cabelos de Helena, a mulher mais linda do mundo. De repente ela corta os cabelos só pra ninguém duvidar que realmente ela acabou de perder o marido. Como não amar? Como não amar? Eu não achei a frase da véia, mas se eu achar depois eu falo algum dia pra vocês. Porque assim, minha gente, é teatro grego. É meta-teatro, é ficção científica, é comédia, é tragédia. Tem uma sacerdotisa que é quase morta no final, a gente não sabe se ela vai ser morta. Ela vai ser morta, ela não vai ser morta, coisa... Tem fuga, é uma história de aventura, sabe? Você fica ansioso. Fica muito ansioso pra ver se eles vão conseguir. Eu fiquei muito ansioso. Eu me deu um negócio assim, eles vão conseguir, eles não vão conseguir. Eu imaginava que eles iam conseguir. Mas sei lá, vai que o Eurípides resolve mudar até esse finalzinho e colocar a Helena pra morrer mais o Menelau. Nunca se sabe. Você nunca espere nada de certo da cabeça do Eurípides. Ele era muito doido, tá? Vamos com calma com o Eurípides. Você fala assim, eu conheço teatro grego? Eu não conheço teatro grego. Até eu ler as peças todas do Eurípides. Eu não li todas, não vou falar como é que é teatro grego. Até então, a gente acha que a gente pensa Medeia, pensa Édipo, pensa as coisas, morte. Não. Não. Tem fuga, tem meta-teatro, tem ficção científica. Tudo isso há mais de 2000 anos atrás. Só Eurípides que pode dar isso pra gente. E eu tenho que falar isso aqui por último. Agora eu vou falar isso no final de todos os vídeos, então se você quiser parar de assistir aqui, não pare, continue assistindo. Nós temos um padrinho. Você pode ir lá apoiar o nosso padrinho, você pode ir lá apoiar as nossas iniciativas aqui e a nossa revista. Nós temos uma revista também, vamos ter, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas nós temos ou vamos ter uma revista, que vai sair uma revista virtual. Então, vai lá no nosso padrinho, dá R$1 pra nós, ajuda aí, fortalece, gente, fortalece, vai que eu monto a Helena. Vocês não querem ver uma peça grega de ficção científica, meta-teatro e fuga e aventura, com velhos batendo em grandes heróis? Se você quiser ver isso, vai lá no padrinho. O link vai estar aqui em cima, na bio, vai lá. Ajuda nós aí, fortalece o rolê. Vamos juntos. Com Helena, de Eurípides. Peça doida. É a única coisa que eu consigo falar sobre essa peça. Eu não consigo falar outra coisa. Peça doida.